Começou, a gente ficou sabendo da pandemia, eu na época era gerente de enfermagem da área cirúrgica, que no caso era o centro cirúrgico geral, centro cirúrgico ambulatorial, agendamento de cirurgia e central de material. E eu tinha minha parceira, que é a Patrícia, que estava na outra gerência e que estava inserida em todo esse processo de mobilização de leitos, de adequação, para a gente se adaptar a uma coisa que a gente não sabia o que era, né? Então, eu na gerência cirúrgica, o que eu fiz, né? O que eu poderia fazer? É dar todo o apoio. Então, a gente começou a dar uma remanejada nos procedimentos, porque era tudo muito novo, né? E o que eu estava presenciando? Uma necessidade de mão de obra, né? Então, eu acabei fazendo um rearranjo, que depois foram aumentando, e ia chegar ao ponto até da gente parar de fazer cirurgia eletiva, né? Porque a gente não imaginava o que era essa pandemia. Inclusive, eu particularmente não imaginava que chegaria a esse ponto de praticamente o nosso hospital ele se transformar num hospital de atendimento praticamente exclusivo para o Covid, né? E em todo esse processo de adaptação, apesar de eu não estar diretamente nas áreas Covid, para mim foi uma surpresa muito boa ver toda a enfermagem mobilizada para ajudar, né? Para mim foi uma surpresa, porque como a minha equipe era toda da área de apoio, eu imaginava que a gente teria alguma resistência, ou na verdade assim, uma resistência maior da equipe nessa colaboração. E isso foi uma surpresa muito boa, né? Eu falo que o que dá para tirar dessa pandemia é que na hora do sufoco, na hora que a gente precisa da equipe, eles estão ali. Todas as diferenças que existiam de não quero ajudar, não vou, não existia mais, né? E até hoje, tá? Até hoje a gente ainda está com um cenário de pandemia regredindo bastante, e mesmo assim a gente vê uma colaboração imensa. Nós tivemos um setor que foi fechado, que é o centro cirúrgico ambulatorial. Ele foi fechado para ser transformado numa UTI. Hoje a gente tem um CTI lá dentro com 10 pacientes. E o setor foi completamente desmobilizado. O centro cirúrgico geral, ele absorveu o centro cirúrgico ambulatorial, absorveu também as cirurgias de queimados, porque o setor todinho, a área de queimados virou Covid, né? Foi transformada em unidade de Covid. Então o centro cirúrgico acabou absorvendo tudo isso. E foi tudo muito novo, inclusive para os profissionais, porque são áreas completamente diferentes, né? Apesar de você falar de cirúrgico, uma cirurgia de queimado, procedimentos que são feitos, oftalmológicos que são feitos lá na cirurgia ambulatorial, é tudo muito novo para o centro cirúrgico. Então foi uma adaptação, né? Até de questão de estrutura física, fechamento de salas, porque a gente passou por vários problemas não só de falta de equipe que a gente precisou remanejar, mas a gente não podia aglomerar paciente nas enfermarias, então reduziu muito o centro cirúrgico, né? As atividades do centro cirúrgico, reduziu o número de salas rodando e com isso absorvendo o centro cirúrgico ambulatorial e cirurgias de queimados. Então foi um processo assim complicado, mas eu vejo que foi muito, apesar dos pormenores, né, dos obstáculos, assim, até que foi bem tranquilo. A gente teve uma colaboração muito grande da parte médica, de todas as outras áreas, então isso ajudou bastante. Eu imaginava que seria muito mais catastrófico. Tivemos sim alguns problemas bem menores do que a gente imaginava.
E a gente teve dois cenários. O das pessoas que queriam ajudar, que se colocaram à disposição para ir para as áreas de atendimento ao Covid e que por conta de ter comorbidades, de ter, né, alguns probleminhas, não podiam. E do outro lado, pessoas que estavam aptas e que chegaram até a pedir a conta, né, com medo, porque a gente não sabia o que era. Né? Então a gente teve esses dois cenários. No começo foi um pouquinho difícil, foi complicado, mas assim, como eu não estava diretamente lá na assistência, né, na verdade a minha parte foi mais a questão do convencimento, do traquejo, da conversa. Eu tive uma parceria muito grande dos meus supervisores, eles foram excelentes, né? Os enfermeiros muitas vezes não tinha até a questão da parte técnica, né, dos técnicos, então os enfermeiros se colocavam à disposição e isso foi bem legal. Tivemos sim alguns contratempos, mas eu acho que foram muito pequenos. Eu não posso dizer assim que isso chegou a ser um problema. Isso é bem complicado, foi bem complicado, tem sido bem complicado, porque na verdade o Covid veio, né, a doença está aí, só que as outras doenças elas continuam, né, e a nossa preocupação sempre foi, e esse outro paciente, onde que ele está, né, porque não está sendo absorvido por nós e muitos outros hospitais também não, porque todo mundo trabalhou, né, por conta da pandemia. E eu sempre falo assim com alguns cirurgiões, né, porque eu era da parte cirúrgica, a gente comenta da ressaca do Covid, né, do pós-Covid, que vai ser um problema, porque as cirurgias estão todas represadas, a gente é um hospital que atende paciente oncológico, esses pacientes não estavam operando, a gente chegou ao ponto de ter que trabalhar somente com cirurgia de urgência e emergência, e mesmo assim a gente não conseguia dar conta de toda a demanda, né? Isso tem sido uma preocupação muito grande. E assim, e pensar como que nós já estamos pensando até, na verdade, em estratégia dessa retomada. Porque as filas, já existiam demandas, já existiam filas de espera, e isso, né, chegou num ponto assim que a gente não consegue mensurar. Então a gente hoje está trabalhando para tentar ver qual a estratégia que a gente vai ter de retomada. A gente devagarzinho já está começando a introduzir algumas cirurgias, mas muito devagar, porque a gente ainda não desmobilizou nada, a gente ainda está com o hospital aí grande parte para Covid, então a gente não tem muitas vagas clínicas e cirúrgicas para rodar esses pacientes. E por conta da pandemia, nós tivemos muitos profissionais da parte cirúrgica que saíram, né, que se desligaram do hospital e tudo mais. Então, a gente está bem cauteloso aí com a retomada. A gente tenta de alguma forma minimizar esses reflexos aí nos pacientes cirúrgicos, mas a gente sabe que vão ser anos aí de demandas. A gente já viu a parte judicial aumentando, né? A gente não tira a razão dos pacientes, né? Mas aí a gente tem uma grande jornada pela frente. Na questão familiar, foi bem tranquilo, tá? Eu tenho pessoas da área na minha família, né? Na enfermagem, na parte médica. Meu irmão é veterinário, minha cunhada é enfermeira. Então, para nós foi muito tranquilo. Questão com meu marido também, foi bem tranquilo. Eu não tive dificuldades com essas questões da Covid familiar. Não chegar com a mesma roupa, entrar para o outro lado, tomar banho no banheiro de fora, isso tudo sim, a gente teve todo esse cuidado. Meu marido, ele sempre acompanha muito, né? Ele está sempre comigo, então tudo que eu faço ele me acompanha, eu não tive problema. E aí inseri isso nos meus pais, né? Meus pais são os dois aposentados e a nossa preocupação era a questão do meu sobrinho, porque meu irmão e minha cunhada trabalham e ficam com os avós, né?
E, então tinha toda essa questão desse cuidado, mas a gente não teve problema nenhum. Eu tenho um familiar também que mora no Paraná, eu tenho um irmão que mora lá, 2 sobrinhas, né, minha cunhada, mas também muito consciente, super tranquilo. Graças a Deus, em casa a gente não teve pânico, né? A gente vê... eu tive alguns familiares mais distantes que acabaram tendo essa questão desse pânico e tudo mais, mas no núcleo familiar, graças a Deus, foi bem tranquilo. Eu quero viajar, eu amo viajar, eu preciso viajar, eu acho que isso renova as energias, eu acho que isso faz, para mim pelo menos, faz todo sentido na minha vida. É viajar, conhecer pessoas, lugares, ter contato com a natureza. Eu, graças a Deus, moro num lugar onde eu tenho esse contato com a natureza, é onde eu renovo minhas energias. Então, graças a Deus, durante todo esse período eu tive isso, né? Eu tenho pomar em casa, eu mexo com planta, tenho animais de estimação. Então, isso eu acho que foi assim uma coisa que me deu muita força. E assim, não vejo a hora de poder viajar de novo, ir para a praia, pisar na areia, entrar no mar. Eu acho que é isso que está faltando. Quando liberar tudo, é isso que eu vou fazer. De ruim, eu acho que foram as perdas, né? Muitas famílias várias pessoas, né? A gente viu aqui um cenário muito ruim de pai, mãe, filhos internados, pais perdendo filhos, irmãos, famílias devastadas. Eu acho que isso foi muito ruim. E o de bom, eu vou falar assim, da parte profissional. Eu acho que a enfermagem sai com outro olhar, o mundo sai com outro olhar da enfermagem. Isso é muito importante. A enfermagem sempre foi muito desvalorizada. Nunca se olhou para a enfermagem da forma que ela precisava ser vista, né? E eu acho que com a pandemia ficou claro a importância do profissional técnico, auxiliar, enfermeiro. Eu acho que isso foi assim uma coisa que foi um marco para a enfermagem. E na parte de vida, eu acho que mostrou que o ser humano, ele é amor, né? Que apesar de todas as diferenças, nessas horas, o ser humano mostra ali a sua essência, que é o amor ao próximo, né? Eu acho que isso no mundo, tá? Eu falo no mundo que você vê toda essa mobilização, né, das pessoas, de todas as entidades aí, e eu espero que isso continue. Eu acho que trouxe as pessoas também para a família, que eu acho que isso estava muito perdido, né? As pessoas trabalhando muito, chega todo mundo tarde. A pandemia aproximou, né, as relações familiares, e isso eu acho que foi um ganho enorme para todo mundo.